Na década de 1960, o sonho de uma geração iria se tornar realidade. Seres humanos iam caminhar em outro corpo celeste no universo. Isso acabou acontecendo em uma nave que era para a época, e por que não nos dias de hoje, uma verdadeira obra da engenharia e da ciência. Estamos falando do módulo lunar, que para a época era uma verdadeira obra de ficção científica. Criar o módulo lunar foi um verdadeiro desafio de engenharia. Exigiu muita engenhosidade e determinação. Um projeto tão inovador desses significava arriscar vidas aqui na Terra e no espaço. Neste vídeo, vocês vão entender de uma vez por todas a insana engenharia por trás do módulo lunar e de como ele verdadeiramente funcionava. 2,000 feet, into the ag, 47 degrees, roger, 47 degrees. O módulo lunar é uma das maravilhas da engenharia humana, contendo centenas de metros de fiação elétrica e 500 mil de rebites e um revestimento ultraleve, não muito mais grosso do que o de papel alumínio. O módulo lunar parecia uma máquina voadora não muito convencional, mas é o ápice de milhões de horas de trabalho de verdadeiros gênios da engenharia e da ciência. Entre 1969 e 1972, os módulos lunares levaram 12 americanos à superfície da Lua em 6 missões Apollo. Essas espaçonaves tornaram realidade o sonho de uma geração, e podemos dizer que com esses feitos, o homem mostrou que era possível no futuro tornarmos uma espécie multiplanetária. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. Inspirados pelo sonho do presidente Kennedy e persuadidos pela propaganda da Guerra Fria, uma geração de engenheiros dos mais brilhantes dos Estados Unidos abraçou o desafio. Ninguém tinha certeza se seria possível. O mundo inteiro estava de olho, e principalmente a União Soviética, e se perguntavam: o que os americanos estão fazendo? Antes que qualquer um pudesse começar a trabalhar, a NASA precisava tomar uma decisão crucial. Qual seria a maneira mais simples e viável de se chegar à Lua? A primeira abordagem visava um foguete gigante, em um método chamado ascensão direta. O foguete precisava ser potente o suficiente para levar tudo o que era necessário para a Lua, incluindo uma espaçonave grande e pesada com mais de 21 metros de altura, que pousaria na superfície lunar e depois decolaria novamente para voltar à Terra. Mas os engenheiros da época, e principalmente Jerry Sandler, apontaram rapidamente que a ascensão direta teria grandes falhas, principalmente na sua descida à Lua. A NASA então precisava de uma segunda alternativa. Eles exploraram um método mais arriscado, chamado de Rendezvous, encontro em órbita. Para que essa ideia funcionasse, iria ser necessário 2 foguetes menores, cada um lançando uma parte de uma espaçonave para ser montada na órbita da Terra. Só que 2 foguetes significavam o dobro de risco de uma possível falha no lançamento. A NASA então estava ficando sem alternativas. Eles precisavam tomar uma decisão o mais rápido possível, já que o prazo dado pelo presidente Kennedy estava se esgotando. Foi então que entrou em cena o jovem engenheiro aeroespacial John Hobart. Ele estava trabalhando em uma ideia radical, tão radical que não recebeu a atenção que merecia. John questionou as 2 abordagens apresentadas e insistiu que precisavam repensar no método que iriam utilizar para pousar. Apesar de suas tentativas de apresentar a sua ideia, ela foi inicialmente descartada. John propôs um método mais rápido e viável para chegar à Lua. O seu método era o Rendezvous, só que em órbita lunar. Neste método proposto por John, 2 espaçonaves menores trabalhariam juntas. O módulo lunar desceria até a superfície da Lua, enquanto que o módulo de comando e serviço permanecia em órbita lunar. Uma vez que os astronautas concluíssem as suas atividades na Lua, o estágio superior do módulo lunar os levaria de volta para se encontrar com o módulo de comando antes de ser descartado.
o John Hubble escreveu uma carta para o alto escalão da NASA, detalhando o seu projeto. Após alguma resistência, os engenheiros acataram a ideia. E em 11 de julho de 1962, a NASA tomava a sua decisão. E após um ano depois do discurso do Kennedy, a NASA estava pronta para construir o módulo lunar. Ok, vamos entender a linha do tempo. O pouso com tripulação teve início com o Apollo 11 e foi até a 17, em aproximadamente 3 anos. Apollo 13 teve um problema no espaço e precisou retornar antes do previsto, por isso não conseguiu pousar na Lua. Apollo 9 e 10 testaram o módulo em órbita terrestre e lunar, sem efetuar o pouso. Apollo 18, 19 e 20 foram cancelados por cortes no orçamento da NASA. O módulo lunar era dividido em estágios de ascensão e estágios de descida. Ambos precisavam funcionar corretamente para o sucesso da missão. Quando era hora de partir, somente o estágio de ascensão deixava a superfície. Isso significa que cada pouso na Lua era abandonado um estágio de descida. Vamos começar a olhar de forma mais detalhada primeiro o estágio de descida. Havia 4 pernas retráteis acopladas à lateral. 3 dessas 4 pernas tinham uma sonda sensora, que alertava os astronautas próximos à superfície para desligar o motor de descida. Na outra perna tinha uma escada, para os astronautas descerem, e do lado esquerdo da escada havia um compartimento com a bandeira americana. O formato do estágio de descida era como um octógono, e esta era a aparência da estrutura por baixo. Havia 5 compartimentos em formato de caixa. A caixa central continha o motor de descida usado para pousar na Lua. Para acionar o motor era preciso 2 tanques de oxigênio líquido e 2 tanques de nitrogênio líquido, que alimentavam diretamente o motor, garantindo uma propulsão segura para pousar. As áreas externas também eram aproveitadas. Elas eram chamadas de quadrantes. O quadrante 1 era para armazenamento geral. Por exemplo, nas últimas 3 missões Apollo, o Moonbug, ou veículo explorador lunar, era guardado neste espaço. Uma vez na superfície, ele era desembalado e ficava pronto para uso. Isso permitiu explorações mais distantes do ponto de pouso. O recorde está em 35 km percorridos na missão Apollo 17, a última do programa. No quadrante 2 havia um tanque de água e o ALSEP, um pacote de ferramentas que continha principalmente uma coleção de instrumentos geofísicos, projetados para continuar a monitorar o ambiente de cada pouso da Apollo por um período de pelo menos 1 ano, após a partida dos astronautas. O quadrante 3 tinha um tanque de hélio e um de oxigênio, e em certas missões eles levaram retrorefletores, um tipo especial de espelho. Eles foram deixados na superfície da Lua e permitem que cientistas até hoje reflitam luz laser da Terra para a Lua. No quadrante 4 tinha um conjunto de armazenamento de equipamentos, principalmente o de multimídia, para realizar os registros de todos os feitos durante as missões. O revestimento era o Multi-Layer Insulation, ou MLI, lembrando muito um papel alumínio dourado. Ele foi escolhido por sua leveza e capacidade de manter a temperatura interna estável. O módulo termina com a plataforma que dava acesso à escada e os defletores de pluma. No módulo de ascensão, temos o compartimento da tripulação, a seção central e o compartimento de equipamentos. Tanto o compartimento da tripulação quanto a seção central eram pressurizados, permitindo a remoção segura dos trajes espaciais. O espaço no compartimento da tripulação era bem limitado. Possuía os controles do módulo e 2 janelas para observar a superfície lunar. O comandante ficava à esquerda e o piloto à direita. O terceiro astronauta orbitava a Lua no módulo de comando. Após o pouso, esta escotilha embaixo servia para os astronautas saírem da cabine e começarem a descer pela escada. Já na seção intermediária havia mais equipamentos, e esta tampa, que servia para proteger o motor responsável pela propulsão de subida. Para este motor, vamos abrir uma aspas, principalmente para o primeiro pouso na Lua. Ele simplesmente não foi testado. Os engenheiros da época precisavam de um motor o mais compacto possível. Por isso eles eliminaram uma série de peças como ignitores, pré-queimadores, etc. A ignição era feita somente com os 2 combustíveis entrando em contato, o famoso combustível hiperbólico à base de hidrazina. Ao usar esse tipo de combustível, a vida útil de um motor se reduz a praticamente um único uso. O motor do estágio de ascensão fazia um teste simples de queima, era desmontado, limpo e montado direto no módulo, e seja o que Deus quiser.
Bom, no topo tínhamos a escotilha para acoplar com o módulo de comando ao retornar à órbita lunar. O compartimento traseiro possuía tanques de oxigênio e hélio, além de toda a parte eletrônica para o módulo funcionar. Já os tanques de combustível principal ficavam nas laterais, com um tanque para cada lado. Destaque aqui, como eu disse, para a hidrazina, um combustível altamente tóxico, mas que para a época era o que tinha de mais eficiente. Na parte externa está o sistema de controle de reação, ou RCS. São 16 propulsores agrupados de 4 em 4, alimentados por tanques de propelente que ficavam do lado. Durante o voo, os propulsores manobravam o módulo lunar e os defletores de pluma redirecionavam os gases de escape para proteger o estágio de descida. Em 2009, a NASA lançou um satélite não tripulado para mapeamento de alta resolução da Lua. Enquanto mapeava o nosso satélite, a sonda revelou um dos legados mais importantes da exploração espacial: restos dos módulos de pouso das missões Apollo. Eles estão lá paradinhos há mais de 50 anos. Eles são lembretes inegáveis de uma geração de engenheiros mais brilhantes que já existiu.